Olá, queridos estudantes, sejam bem-vindos à nossa terceira aula de ciências dessa semana. Vamos dar continuidade aos nossos assuntos. Primeiramente, vamos fazer uma breve revisão dos conteúdos que foram trabalhados na aula anterior. Então, nós continuamos com a mesma habilidade, que é identificar e descrever as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra, da estrutura interna à atmosfera e suas principais características. Então, nós vamos fazer uma breve revisão sobre tudo que nós vimos sobre a estrutura interna do planeta. Então, a Terra é dividida em camadas, né? Tanto externas quanto internas. As camadas internas foram descobertas através do que a gente chama de ondas sísmicas, que percorriam o nosso planeta, né? Percorrem ainda, nós temos, né, os abalos sísmicos, as consequências, né, como terremotos e tudo mais. Então essas ondas, elas percorrem o nosso planeta, elas se propagam por ele, e através de um fenômeno que a gente chama de refração, que foi medido por sismógrafos, aparelhos que medem esses fenômenos, foi possível descobrir que o planeta é dividido em camadas internamente, tá? Ele tem várias partes e cada parte tem uma característica definida. Então, nós temos a crosta terrestre, que é a casca da Terra, né? A parte de fora do nosso planeta. Temos também o manto, que ele está um pouco abaixo da crosta, e ele é constituído, ele tem uma consistência mais pastosa, né? Nem muito líquida, nem muito sólida, e tem temperaturas e pressões elevadas. E temos também o núcleo, que ele é dividido em duas partes, núcleo externo e núcleo interno. Cada um tem uma característica diferente. Então, o núcleo externo, ele é composto de materiais no estado líquido, e o núcleo interno é composto de material no estado sólido, tá? E o núcleo interno, por ser a camada mais interna da Terra, ela sofre uma pressão muito grande das outras camadas que estão acima, que é o núcleo externo, o manto e a crosta, e por esse motivo, mesmo tendo temperaturas elevadas, não é mantido materiais em estado líquido, e sim em estado sólido devido à pressão. Vimos também um pouco das camadas externas. Nós temos 3 camadas externas principais, que são a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera. E nós vimos então que a litosfera, ela está um pouco abaixo da crosta e também constituindo um pedaço do manto, né? E abaixo da litosfera nós temos uma outra camada chamada de astenosfera, que é mais quente e menos rígida que a litosfera. Vimos também que é na litosfera que se encontram as grandes cadeias de montanha que nós temos no planeta. Um exemplo é a Cordilheira dos Andes. Vimos também a atmosfera, que é a camada gasosa, a camada de ar do nosso planeta. Então, ela é constituída de gases, como nitrogênio, que está em maior concentração, oxigênio e também gases como gás carbônico, vapor de água e outros gases nobres. É através da atmosfera que nós temos a manutenção de grande parte da vida do nosso planeta, né? Ela propicia que a vida se mantenha, porque ela protege os seres vivos contra a radiação do Sol, ela mantém o planeta aquecido, porque ela retém calor. Então, durante a noite, nós não morremos de frio, nós não congelamos, e também a temperatura da Terra não decai muito,
justamente por causa do mecanismo de absorver o calor que a atmosfera tem e não deixá-lo sair, né? Não se propagar para o espaço, ir embora para o espaço tão rapidamente. Também os gases que nela estão, né? Tem as suas funções. Para nós, por exemplo, o oxigênio é vital, né? Para a nossa manutenção, para a nossa vida. Nós respiramos e precisamos do oxigênio, assim como as plantas precisam do gás carbônico para poder criarem o seu próprio alimento através da fotossíntese. E também o ar, né, constituinte da atmosfera, é importante porque ele está diretamente relacionado às características climáticas, às mudanças e à dinâmica do clima. E isso também é capaz de manter a vida, manter os ecossistemas e propiciar que tenhamos vida em nosso planeta. Então, nós propomos uma atividade na aula anterior, né? Algumas perguntas para vocês responderem, e agora nós vamos fazer a correção. Então, a primeira pergunta é: se você fosse capaz de cortar a Terra ao meio, o que veria em seu interior, considerando o modelo da estrutura interna do planeta que vimos nas aulas? Então, o que você veria dentro da Terra? Você veria camadas, né? Você veria o manto, você veria o núcleo, você encontraria substâncias, né? Como magma, como ferro, e também rochas um pouco na sua superfície, na região da crosta, certo? Então, nós veríamos a Terra com um miolo, né? Com um interior bem definido, e a gente sabe que não seria possível chegar até lá, né? Devido às altas temperaturas que as substâncias lá se encontram, certo? Questão número 2. Assinale a alternativa que contém a camada da Terra que se refere às características que seguem. Em sua parte mais interna, é composta de material em estado sólido, devido à enorme pressão que as outras camadas exercem sobre ele. Então, nós falamos sobre isso, né? A camada que tem a maior pressão, ou seja, a que está mais interna, é o núcleo, certo? O núcleo interno é a camada que sofre a maior pressão e, por esse motivo, o material que está em seu interior está no estado sólido. A número 2, letra B. Assinale a alternativa que contém a camada da Terra, a que se refere às características que seguem. É formado por rochas sólidas próximas à crosta, as quais se deformam e adquirem consistência pastosa em regiões mais profundas, onde são submetidas a temperaturas e a pressões elevadas. Estamos falando do manto, né, pessoal? Então, o manto contém algumas rochas provenientes da crosta, né? E também, em regiões mais profundas, as substâncias que ali estão, né, principalmente as rochas, elas sofrem mudanças, né, em sua constituição, podem ficar mais rígidas, tá? Devido, né, às diferenças de pressão e temperatura que ali se encontram, certo? Número 2, letra C. Assinale a alternativa que contém a camada da Terra, a que se refere às características que seguem. Possui espessura média de 35 km na parte continental e de 10 km na parte oceânica. Tem como componente principal o ferro. Estamos falando de quem, pessoal? Da crosta terrestre, não é isso? Tá? Então, a crosta é a camada mais externa, é a casca da Terra, tá? Então, ela tem uma espessura pequena, apenas 35 km no continente e 10 km na parte oceânica. Certinho?
E aí as últimas questões para a gente terminar, a respeito de um texto que eu pedi para que lessem e analisassem o que diz o texto, a história, e depois respondessem as questões. Então, leia o texto a seguir sobre uma obra clássica da literatura mundial chamada Viagem ao Centro da Terra, depois responda as perguntas que seguem. Então, um jovem e seu tio resolveram viajar ao centro da Terra. Dirigem-se então à cratera de um vulcão na Islândia, que acreditam ser a porta de entrada para o interior do planeta. Na incrível aventura, encontram um mundo subterrâneo repleto de surpresas que vão de oceanos a dinossauros. Parece fantástico? E é, mas trata-se apenas de uma história de ficção. O livro Viagem ao Centro da Terra, do francês Jules Verne, não se aproxima nem um pouco da realidade. E aí vem a pergunta. 3, letra A. Após a leitura do texto, responda: se pudesse escrever uma carta ao jovem e ao seu tio sobre os conhecimentos que temos atualmente a respeito do interior da Terra, o que você destacaria? Justifique sua resposta. Então, se você pudesse dar um conselho para esse tio e esse sobrinho, né, que queriam achar o centro da Terra, o que você diria para eles? Que é impossível chegar lá, não é isso? Nós nunca vamos conseguir adentrar um planeta que tem altas temperaturas, que tem material no estado líquido, que tem magma, tá? Tem lava. Então, nós nunca vamos conseguir adentrar. Seria uma coisa impossível. Por isso mesmo que o texto diz: a história parece legal, mas não se aproxima nem um pouco da realidade. Seria impossível a gente alcançar esse local. Tanto é que as descobertas a respeito, né, da Terra, elas foram feitas, né, do interior, elas foram feitas devido a análise das ondas sísmicas que percorriam o planeta, né? Então, foi só através disso que conseguiram uma conclusão a respeito. Mas nunca ninguém chegou lá para contar, tá bom? E a letra B, com base nos seus conhecimentos sobre as perfurações na crosta terrestre de que temos registros, explique se seria possível aos seres humanos viajar a mais de 12.000 metros de profundidade. Acabamos de falar, né? Não seria possível, tá? Nós não conseguiríamos viajar a 12.000 metros de profundidade. Primeiro, pela questão da pressão, tá? Nós não aguentaríamos, nós não sobreviveríamos a 12 quilômetros abaixo da Terra. Não dá certo, né? A gente não tem ar suficiente para isso, a gente não consegue chegar numa distância dessas, né? Devido à pressão atmosférica. E segundo, devido às condições do local, como já falamos, né? É impossível adentrar o interior da Terra devido às altas temperaturas. Nós morreríamos pela pressão e morreríamos também queimados pela temperatura, tá? Então, não dá, não seria possível. Tudo bem, pessoal? Então, eu agradeço vocês por essa aula, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida podem me procurar e aguardo vocês na próxima aula. Até lá!